Meus amigos e amigas, hoje nesta sexta-feira da 15ª semana do tempo comum, peçamos perdão ao nosso Deus para ouvirmos a palavra. Perdão e misericórdia ao Senhor, nós vos pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu Filho amado. Ouçamos o Evangelho que está lá no livro de Mateus 12, dos versículos 1 ao 18, dos versículos 1 ao 9. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado, e seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Mas vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele nem aos seus companheiros eram permitidos. Era permitido comer, mas unicamente os sacerdotes. Ou nunca lestes na lei que, em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não tereis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Meus amados e amadas de Deus, hoje, meditando no Evangelho, eu quero a misericórdia e não o sacrifício, conforme o livro de Mateus 12, versículo 7. Esta caminhada com Jesus em dia de sábado, os discípulos com fome, passando no meio de uma plantação, apanharam espigas para comer. Pronto, isso foi o suficiente para que eles escandalizassem, os fariseus se escandalizassem. Mas acusaram os discípulos de estarem profanando o sábado. Os judeus guardam o sábado pensando no descanso de Deus, no final da obra da criação. Nós cristãos guardamos o domingo por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Os muçulmanos já guardam a sexta, festejando o dia em que Deus, Alá, criou o homem. No tempo de Jesus, a interpretação que os hebreus faziam do sábado era muito perigosa, cheia de normas, detalhes, não se podia trabalhar de jeito nenhum. Até os passos deviam ser contados para não se ofender a santidade do sábado, que é o Shabat, Mas vejamos que Jesus chamou os seus opositores à razão. A necessidade humana está acima de uma norma religiosa. Se eles estavam com fome, é justo que procurassem conseguir o alimento. Mas vamos voltar lá no Evangelho de Mateus, do capítulo 1, dos versículos 1 até o 9. No 9 está claro: Jesus está acima não só do sábado, mas acima de todos os dias e todas as horas, e também acima de tudo que contraria o amor de Deus. Pois bem, se Jesus está acima disso tudo, nós vamos ver que religião sem caridade fica uma coisa desumana. Jesus recordou um ensinamento escrito lá no Antigo Testamento, do profeta Oséias: quero a misericórdia e não o sacrifício. Não é isso que Jesus disse? Quando a gente ouvir essa palavra sacrifício na Bíblia, lembre-se que se refere aos sacrifícios de animais que se fazia no templo de Jerusalém, bois, carneiros e aves. O sacrifício é uma forma de culto muito comum nas religiões antigas. Então, Deus está dizendo nesta palavra do profeta que prefere a misericórdia ao sacrifício de animais. O verdadeiro culto é o da misericórdia, do amor, da caridade para com o próximo. Meus amados e amadas de Deus, diante destas afirmações,
Só temos que dizer: meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado. Portanto, nós vamos agora, meus amados, rezar o Salmo 50, porque é um cântico, mas nós vamos fazê-lo em forma de oração. E os fariseus, reclamando porque em dia de sábado os discípulos estavam com muita fome, estão colhendo espigas. Nós sabemos disso, que isto não foi uma condenação que Jesus fez. Vamos rezar o Salmo de número 50. Juízos contra os desobedientes. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. É um salmo de confissão. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisope e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Senhor, Senhor Jesus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora de tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o teu espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios. Então a minha boca entoará, Senhor, entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua vontade, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Senhor Jesus, nós estamos diante desse salmo que nós rezamos agora e pedimos ao nosso Deus que envie anjos para visitar a todos que precisam neste momento da graça, do amor e da misericórdia do Senhor. Amados e amadas de Deus, viver esta palavra muito podemos fazer pelos nossos irmãos e irmãs mais sofridos. Temos que louvar e bendizer o nome santo de Jesus. E Jesus ensinou dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar pousada aos peregrinos, vestir os nus, visitar os enfermos, visitar os presos. É mandamento, Senhor. E também as obras de misericórdias espirituais, ensinar os ignorantes, dar um bom conselho, corrigir, não vou dizer, mas aconselhar quem erra, perdoar as injúrias e rezar a Deus por todos, porque a oração do nosso Senhor e Salvador
ela nos traz alegria, nos traz a paz, nos traz a vitória. Meus amados e amadas de Deus, o meu abraço a todos e até o próximo, com a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.